Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é Marcel Gantes e a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre botânica, para conversar um pouquinho aqui sobre angiospermas. As angiospermas são os vegetais mais diversos que nós temos. Elas estão presentes no nosso dia a dia em grande quantidade. Eu te desafio a pensar num vegetal. Pensa aí. A grande chance de ter pensado numa angiosperma. Esse vegetal que tu pensou, ele tem flor, ele tem fruto. Se ele tem uma dessas características, parabéns, tu pensou numa angiosperma. Ok? Agora vamos dar uma olhadinha nas características desse grupo. As angiospermas são fanerógamas vasculares. O que isso quer dizer? Quem viu a aula de gimnosperma viu que fanerógama é a planta que tem os órgãos sexuais aparentes. O órgão sexual aparente, no nosso caso aqui, é a flor. E vascular é uma planta que possui vasos condutores de seiva, possui xilema e floema. Essas plantas elas se originaram há aproximadamente 140 milhões de anos. Elas são quase que 200 milhões de anos mais jovens que as gimnospermas, mas ela tem uma diversidade muito maior. Elas se adaptaram muito melhor ao ambiente terrestre, tanto é que a diversidade delas é muito maior. São os primeiros vegetais a apresentarem flor e fruto. Essa é a característica marcante do grupo, flor e fruto. É isso que faz com que o grupo se torne tão diverso, que faz com que o grupo se adapte tão bem aos mais diversos ambientes que nós temos no planeta. Tá? Então guarda essa informação. Angiosperma, flor e fruto. Principal característica do grupo, a presença de flor e fruto. Tranquilo? Quando a gente olha um vegetal, quando a gente está olhando aqui essa árvore aqui, a gente está olhando a um esporófito. Tirando as briófitas, todos os vegetais que nós olharmos, nós estamos vendo o esporófito. Então, essa árvore nada mais é do que um esporófito, tá ok? O esporófito é duradouro, então o gametófito dela é temporário, diferente das briófitas. As briófitas, o gametófito é duradouro, o esporófito é temporário. E ele é um cormófito. Olha que nome bonito, cormófito. Esse nome ele só quer dizer o seguinte, que ela tem raiz, caule e folha. Tá? Então o cormófito é um vegetal completo, com raiz, caule e folhas verdadeiros. Tranquilo? Então é uma cormófita. Produz flor, fruto e semente. Olha aqui de novo para a gente não esquecer. Flor, fruto e semente, características marcantes desse grupo vegetal. As características que permitiram que ele se desenvolvesse, que ele se adaptasse ao ambiente terrestre. Tá ok? A maior parte desses vegetais, a nutrição deles é autótrofa. O que isso quer dizer? Que eles não precisam de uma fonte de alimento externa. Eles produzem seu próprio alimento. Como? Através da fotossíntese. Ah, Marcel, mas os vegetais fazem fotossíntese, Marcel. Como a maioria deles. Tem algum que não faz? Tem algum que não faz. Como é o caso do cipó chumbo. Ele é um holoparasita. O que é um holoparasita? Ele é um parasita completo. Ele usa a planta para tirar todos os nutrientes dela. Ele vai lá, enfia suas raízes no vegetal, alcançando o floema, que é o vaso condutor de seiva bruta, e tira essa seiva bruta do vegetal. Ele rouba os nutrientes desse vegetal, tanto que, tá vendo toda essa coisinha amarelinha aqui? Isso é o cipó chumbo. Ele nem se dá o trabalho de produzir folhas. Ele é um parasita completo, ele não precisa produzir folhas, porque ele rouba os nutrientes do vegetal. Portanto, se ele rouba os nutrientes de outro vegetal, ele não precisa fazer fotossíntese, ele não tem uma nutrição autótrofa, ok? Quem faz a fotossíntese, faz tudo para ele, é o vegetal que ele está parasitando, tranquilo? Então vamos lá. O sucesso evolutivo desse grupo se deve à independência da água para a reprodução, e essa independência da água para a reprodução só foi possível por causa de dois fatores. O primeiro, o grão de pólen. O grão de pólen, a gente já tinha visto nas gimnospermas, é o que tornou esses vegetais completamente independentes do ambiente aquático. Mas, diferente das angiospermas, que esse grão de pólen ele era carregado pelo vento, diferente das gimnospermas, que o grão de pólen era carregado pelo vento, as angiospermas são um pouco mais elaboradas e desenvolveram uma estrutura que é a flor. A flor, ela tem esse colorido intenso, ele tem um odor agradável para atrair, ou não, né? Para atrair os polinizadores. A gente pode ver aqui que a abelhinha está tapada de pólen. Então ela vai no vegetal pegar o néctar,
que é a contrapartida dela para ela poder polinizar as plantas, pega o néctar e poliniza o vegetal, poliniza o outro vegetal. Então assim ela vai espalhando o pólen das flores quando ela vai recolhendo o néctar, ok? Mas como é que a flor é composta? Bom, a flor ela tem um pedúnculo, aqui está escrito pedicelo. O pedúnculo é a parte onde a gente agarra a flor. Esse pedúnculo está ligado a um receptáculo floral. Esse receptáculo floral é onde nós ligamos todos os outros vértices, todas as outras partes do vegetal. Na base aqui nós temos as sépalas. Quando a gente olha um botão de rosa, o botão de rosa ele fechadinho, ele é protegido por umas folhinhas verdes, não é? Essas folhinhas verdes são as sépalas. O conjunto de sépalas a gente dá o nome de cálice. As pétalas, a parte mais vistosa, colorida do vegetal, as pétalas são, quando formam um conjunto de pétalas é chamado de corola. Então, sépala, o conjunto é cálice, pétala, o conjunto é a corola. Alguns vegetais, a pétala e a sépala, elas não são bem distinguíveis. A sépala tem o mesmo tamanho, o mesmo formato da pétala, e a gente chama ela de tépala. Tá ok? Bom, essa plantinha aqui, ela é hermafrodita. O que é isso? Ela tem o sexo feminino bem aqui no meio e o sexo masculino aqui. Então, o sexo feminino, gineceu. Só lembrar de ginecologista, gineceu, tá? Então, as partes, o estigma, o estilete, o ovário, onde vai se formar o fruto, e os óvulos, onde vai se formar as sementes, ok? O androceu, a parte masculina, é composta de duas partes, basicamente. O filete e a antera. A antera, onde vai ser produzido o grão de pólen. Ok? A gente vai olhar a flor com mais detalhes quando a gente for dar aula de reprodução. Tá ok? Vamos embora. As angiospermas, elas são divididas em dois grupos. As monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Só que as dicotiledôneas, elas são as mais estudadas. E percebeu-se que no grupo das dicotiledôneas havia uma subdivisão ainda, tá, que era mais primitiva. Então, se dividiram esse grupo como as dicotiledôneas basais e as eudicotiledôneas, ou seja, as dicotiledôneas verdadeiras. E a gente vai estudar aqui a comparação entre monocotiledônea e as dicotiledôneas verdadeiras. Tá ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala em monocotiledônea, dicotiledônea, a primeira coisa que a gente vai ver é o que é o cotilédone. Se tu é esperto, tu já percebeu que monocotiledônea tem um cotilédone. Mono é um cotilédone. Dicotiledônea tem dois cotilédones, tá? Dico, 22, di, 22, tá? Então, olha só. A monocotiledônea, o maior exemplo que nós temos é o milho. O milho, aquela partezinha branca que tem bem no meio do grão de milho, aquilo ali é o cotilédone. Ele está protegendo o embrião que fica nessa região. E ele pega os nutrientes do endosperma e carrega para o embrião. Então, o cotilédone do milho, ele é quase que uma placenta, digamos assim, do embrião. Por quê? Porque ele retira todos os nutrientes do endosperma e transporta para o embrião. Tá ok? Então, o embrião ele serve mais como uma placenta, um cordão umbilical, pegando os nutrientes de um lado e entregando de outro. Ele pega o endosperma e entrega para o embrião. O feijão, que é o exemplo da eudicotiledônea, quando a gente abre esse feijão, a gente tem duas partes. Ele é dividido em duas partes. Cada uma dessas partes é um cotilédone. Todo mundo acredita que já tenha plantado um feijãozinho, né? Plantado um feijãozinho no algodão. Quando a gente está vendo o feijãozinho crescer, a gente vai ver que esses cotilédones eles começam a crescer juntos. Por que que isso acontece? Os cotilédones são o que dão a energia para o feijão crescer. Diferente da monocotiledônea, que tira a energia do endosperma, nas eudicotiledôneas a energia para o vegetal se desenvolver, para o embrião se desenvolver, vem dos cotilédones. Então, conforme o feijãozinho, o pezinho de feijão vai crescendo, os cotilédones vão crescendo junto e começam a murchar à medida que as primeiras folhas começam a aparecer. Então é dali que vem a energia para manter esse vegetal ativo, esse vegetal desenvolvido, que dá o sucesso no desenvolvimento dele. Tá tranquilo? Outra coisa muito interessante é as peças florais.
As monocotiledôneas, as peças florais, as flores, elas têm 3 pétalas, tá? Ou seja, elas têm 3 pétalas ou múltiplos de 3, elas são chamadas de trímeras. Então elas têm 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e assim vai indo. Então as monocotiledôneas são trímeras, têm 3 pétalas ou múltiplos de 3. Já as eudicotiledôneas, elas podem ser tetrâmeras, 4 ou múltiplos de 4, e pentâmeras, 5 ou múltiplos de 5. Então essa é uma grande diferença. Monocotiledônea trímera, eudicotiledônea tetrâmera ou pentâmera. Tranquilo? Simbora! Outra diferença nesse grupo está na raiz desses vegetais. As monocotiledôneas, elas têm uma raiz mais primitiva. Essa raiz dela é que a gente chama de fasciculada ou cabeleira. São raízes aqui, ó, todas do mesmo tamanho, todas da mesma forma. Então, raiz fasciculada ou cabeleira, tá? Uma raiz bem simples. Já as eudicotiledôneas, a raiz parte de um eixo principal, raiz pivotante ou axial. Então tem um eixo principal e depois partem prolongamentos, partem as raízes secundárias, mas parte desse eixo principal aqui, tá ok? Então raiz axial ou pivotante, eudicotiledônea, monocotiledônea, raiz fasciculada ou cabeleira, tranquilo? Se eu pegar uma folha desse vegetal, eu consigo identificar se ele é uma eudicotiledônea ou se ele é uma monocotiledônea. Se a folha tem nervuras paralelas, ó, as nervuras não se tocam, são nervuras paralelas, esse vegetal é uma monocotiledônea. Olha a folhinha do milho aqui, a folhinha da grama. Então, uma monocotiledônea, nervuras paralelas. Agora, se apresenta nervuras reticulares, ó, com folha peninérvia, lembrando uma pena, então é uma eudicotiledônea. Mais uma vez, eudicotiledônea, nervura reticular. Monocotiledônea, nervura paralela. Tranquilo? E a última característica desse grupo é quando a gente pega o caule jovem, corta ele e olha no microscópio, a gente vai ver os vasos condutores de seiva. Na monocotiledônea, esses vasos eles são difusos pelo caule, eles não apresentam padrão de dispersão, tá? Então não tem um padrão de dispersão propriamente dito, eles estão meio dispersos aqui pelo caule. Já as eudicotiledôneas, esse padrão é um anel, ele tem um anel, esses vasos condutores se concentram num anel no centro desse caule, aqui ó, um anelzinho, onde dentro a gente tem o xilema e fora a gente tem o floema, tá ok? Já a gente não consegue ver aqui. O xilema ele fica mais interno, o xilema fica mais interno, o floema mais externo, mas não há um padrão igual na eudicotiledônea aqui, tá ok? Pessoal, de Angiosperma por hoje é só isso. Na próxima aula, quando a gente seguir a aula de botânica, vamos falar mais de angiospermas, tá ok? Então, valeu pessoal, um abraço a todos, até a próxima.